Sem mais delongas, ó, eu vou ficar muito feliz se hoje, Roberto, a gente bater 2.000 likes. Batemos ontem, batemos ontem, e nesse momento nós estamos com mais de 1.500 e não temos nem metade desse povo aí dando like. Sinal, ó, de like. Manda aí, então, ó. Vamos like lá, aí pra gente. Então, 2.000 likes. 2.000 likes. Gente, sem mais delongas, Roberta, vamos puxar ela para a tela. A apresentação é sua. Aqui, seja bem-vinda, Andréia. Um prazer recebê-la. De verdade, uma honra você estar aqui conosco, falar de uma coisa tão bacana que nem o Geniali. Ai, obrigada. Para mim, cabe fazer a apresentação formal, então deixa eu colocar aqui você e fazer a apresentação. A Andréia é argentina, ela é mestre em letras pela Universidade Mackenzie, é especialista em docência do ensino superior, com foco em EAD pela Universidade Metodista do Estado de São Paulo, é graduada em letras português e espanhol pela Mackenzie também, tem experiência como tradutora e professora universitária, atuou durante 7 anos no setor editorial como coordenação, criação e edição de materiais didáticos digitais, e atualmente ela trabalha no Geniali como Country Manager para o setor de educação em todos os países da língua portuguesa. Por isso que vocês vão ver que na trilha do Geniali a gente tem muita gente de Portugal também. Então, foi mais uma adição que a Andréia trouxe aqui para a gente. Andréia, nós vamos fazer o seguinte, vou tirar o Tomazinho, vou tirar o Marlon, vou me tirar e vou deixar você e a Manu para você dar o seu show. Nós estamos aqui, qualquer coisa você chama, depois a gente vai voltando. Eu vou marcando as perguntas, no final eu te faço as perguntas, tá bom? Perfeito, Roberta. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite e eu acredito que vai ser uma ótima oportunidade tanto para as pessoas que ainda não conhecem Geniali, quanto para aquelas pessoas que conhecem, mas querem se aprofundar um pouquinho mais, até para a gente falar um pouquinho depois também da trilha, que está imperdível, então que vale muito a pena assistir todas as palestras que estão ali. Como você falou, tem contribuição internacional, então vai ser bem interessante ver que não é apenas aqui no Brasil, em outros países, qual que é a experiência de outros países, de outros professores na utilização de Geniali na rotina docente. Então, eu tenho uma apresentação aqui separada para fazer para todo mundo. A ideia é que a gente tem uma visão geral da ferramenta, o que ela faz. Eu já coloquei aqui para compartilhar, eu só vou querer que me avisem se realmente está funcionando o compartilhamento, para que eu possa começar. Ótimo, Roberta, obrigada. Então, vou deixar aqui e vamos começar a falar um pouquinho sobre Geniali, como criar experiências de aprendizagem visuais e interativas com Geniali. Então, é elevar o nosso conteúdo para outro nível. Quanto mais visual e mais interativo, mais atraente esse conteúdo vai ficar. Então, eu já aproveito para falar para vocês que essa minha apresentação ela está feita em Geniali. Então, vocês já podem ter uma ideia do tipo de conteúdo que a gente consegue criar com essa ferramenta. O que a gente vai ver hoje, de uma forma mais resumida? A gente vai ver o que é Geniali, quais são os principais usos de Geniali e vamos conhecer o editor de uma forma bastante breve, por uma questão de tempo. Nós falamos que Geniali é a ferramenta que dá vida aos conteúdos. Então, Geniali é uma ferramenta onde a gente consegue criar conteúdos e, mais um detalhe que a gente acaba de saber, onde eles podem ganhar vida. Já sabemos que eles podem ser visuais e interativos, mas eles também ganham vida. Então, para acessar Geniali, para se cadastrar em Geniali, o cadastro ele é gratuito. Qualquer pessoa, inclusive o link vai ser colocado no chat, para que quem nunca criou uma conta, não fez um cadastro em Geniali, possa se cadastrar.
Então, é uma ferramenta que tem um potencial de uso gratuito muito grande, mas também ele vai ter planos de pagamento. Mas o potencial da versão gratuita é fantástico. Então, é exatamente isso que é o convite hoje para que vocês explorem, se cadastrem gratuitamente e comecem a explorar o quanto antes. Então, por que Genially nasceu, né? Por que Genially foi criada? Porque nós falamos que existem duas formas de ensinar. E eu também gosto de arriscar e falar que existem duas formas de aprender. Quais são essas duas formas de ensinar? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Com conteúdo estático, que é o que a gente está mais acostumado a consumir, e o conteúdo interativo. Se a gente se foca aqui no lado esquerdo da tela, vamos ver o conteúdo estático, que é o que mais tradicional, vai ter um predomínio aí do texto, um bloco de texto bastante grande. A imagem, nesse exemplo da célula, ela está pequenininha, ela perde um pouco ali perde a parte visual, né? Ela não tem tanto protagonismo. E ainda a gente conta aqui com um link. Se a gente clicar nesse link do YouTube, que é um vídeo, ele vai abrir em outra aba do navegador e a pessoa que está consumindo o nosso conteúdo, ele vai perder o foco. E como professor, geralmente, na grande maioria das vezes, não é esse o propósito, desviar a atenção do nosso aluno do conteúdo que ele está consumindo. Agora, o conteúdo interativo, que é a nossa proposta em Genially, já é um pouco diferente. A gente pode explorar esse conteúdo. Então, eu vou clicando aqui nas diferentes partes da célula e vão aparecendo mais informações. Então, é possível explorar os conteúdos e ir descobrindo o que está por trás desses botões, tá? Além disso, a gente, como eu falei, permite essa leitura exploratória, deixar que o aluno procure as informações que estão ali escondidas. Eu digo que o conteúdo interativo, ele é muito mais convidativo, porque quando a gente vê os botões, vê os elementos se mexendo, os elementos animados, é muito mais... dá muito mais vontade de clicar para ver o que tem naquele conteúdo. Além dele ser muito mais visual. Então, isso também acaba chamando muito mais a atenção do nosso aluno. O objetivo é gerar o engajamento, fazer com que esse aluno permaneça mais tempo explorando aquele conteúdo, que ele explore de uma forma ativa, e que dessa forma, depois, ele possa assimilar de uma forma melhor e lembrar aquele conteúdo que ele viu. Então, quando a gente pensa realmente, até fazendo um parêntese, aquele mesmo vídeo que o nosso aluno, clicando no conteúdo estático, abriria em outra aba, aqui dentro de Genially, a gente consegue integrar essas mídias. Então, a experiência do aluno, ela acaba sendo completa. Dessa forma, a nossa proposta, ou nosso principal objetivo enquanto o conteúdo estático, ele tem uma chance muito maior de entediar o nosso público, o conteúdo interativo, por sua vez, tem uma possibilidade, uma chance muito maior de engajar o nosso público. Por isso que eu falei que existem duas formas, no início apareceu escrito, existem duas formas de ensinar, com conteúdo estático e interativo, e eu digo que existem duas formas de aprender. Uma de uma forma um pouco mais tradicional, que pode entediar o nosso aluno, e a outra com uma forma de um conteúdo interativo mais inovador, que tem uma chance muito maior de engajar o nosso público. Agora, Genially é uma plataforma, então, onde a gente consegue criar uma quantidade enorme de tipos de conteúdo digital, formatos bem variados de conteúdo digital, e esses formatos estão aqui na tela. São videoapresentações, infográficos, imagens interativas, gamificação, escape rooms, quiz, jogos de tabuleiro, uma variedade muito grande. Então, a proposta é que qualquer pessoa possa obter resultados profissionais de uma forma simples e rápida. Por quê? Porque a plataforma, ela, com essas categorias todas, existem modelos
que já estão pré-prontos, e basta com que a pessoa escolha o formato que ela mais gostar, que mais se adapta à necessidade dela, e que ela faça a edição, que faça a mudança ali, os ajustes necessários para colocar o seu conteúdo. Então, esses modelos, eles acabam ajudando as pessoas que não têm muita habilidade para mexer em ferramentas para criar conteúdo, ou também que não tem muito tempo, né? A vida do professor ela é tão corrida que o tempo é precioso. Então, os modelos eles vão servir para encurtar esse tempo que o professor vai gastar, né? Ou utilizar para fazer esse tipo de conteúdo mais inovador para os alunos. Mas também existe a possibilidade, existem pessoas que gostam de criar um conteúdo do zero, partindo de uma tela em branco. Então, aí também a ferramenta vai permitir ou vai oferecer, dentro da própria plataforma, uma infinidade de recursos. Recursos como botões, imagens, mapas, todos esses recursos gratuitos que podem ser utilizados para criar um conteúdo do zero. Vamos continuar aqui? Então, e por que a gente pode escolher Genially, ou deveria escolher Genially para criar conteúdo? Qual que é o diferencial? A gente gosta de falar em superpoderes. Quais são os superpoderes de Genially? São alguns aqui, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, a gente tem que falar, já falei um pouquinho, mas vou falar de novo sobre a versatilidade e eficiência. Por quê? Porque Genially é uma plataforma que, em uma plataforma única, dá para fazer uma quantidade imensa de diferentes tipos de conteúdos, tá? Desde conteúdos pedagógicos voltados para redes sociais, a gente vai ver um pouquinho disso agora, né? Mas por isso que a gente chama ela de uma ferramenta completa. Isso a torna muito versátil. Também a gente tem uma outra vantagem, que é a possibilidade de que, independente de qual metodologia adotada por aquele professor ou por aquele colégio, a ferramenta ela vai conseguir se adaptar para essa necessidade específica. Eu gosto de falar que é a ferramenta a serviço da metodologia e também da pedagogia. Então, ela adquire ali um valor pedagógico de acordo com o tipo de conteúdo que a gente precisa fazer. Depois, a questão dos modelos, né? Já falei daqueles modelos ou dos templates, que eles, além de proporcionarem um resultado quase profissional, porque são modelos muito bonitos e já completamente animados, a gente acaba poupando tempo de não ter que criar um conteúdo do zero. A gente ainda tem mais uma vantagem, a questão de não precisar fazer ter conhecimentos de código ou de design avançados para utilizar a plataforma. Então, qualquer pessoa mesmo consegue criar um conteúdo de altíssima qualidade. E, por último, a gente tem mais uma vantagem, né? Quando nós terminamos de criar um conteúdo em Genially e nós temos ali um link para ser compartilhado com os nossos, com as pessoas, né? Com os nossos alunos, enfim, a gente pode compartilhar esse link e a qualquer momento fazer qualquer tipo de adaptação ou atualização desse conteúdo e automaticamente esse link ele vai permanecer o mesmo. Não precisamos ficar trocando o arquivo, mandando um arquivo novo para a pessoa, enfim. Então, essa é uma outra vantagem de Genially. E também nós temos outras vantagens aqui desse outro lado, que são a interatividade, a animação e a integração. A interatividade eu já falei um pouquinho, o quanto acrescenta na experiência do aluno ele interagir com o conteúdo interativo. E a principal diferença, o principal diferencial de Genially em relação a outras ferramentas de criação de conteúdo. A gente consegue criar conteúdos que são clicáveis, né? Onde a gente pode tanto navegar nesses conteúdos mediante cliques, quanto abrir janelas, explorar conteúdo, como eu mostrei no exemplo da célula logo no início. E também, como eu falei, a gente consegue aumentar o engajamento do aluno
pelo fato de fazer ele interagir, ele tem uma participação mais ativa no momento dele lidar com esse conteúdo. A gente ainda tem a opção da animação. A animação é um recurso extremamente potente para potencializar esse aproveitamento, esse engajamento do aluno. Então, a animação deixa o conteúdo mais bonito, ele dá vida aos conteúdos, ele chama a atenção do público, deixa o conteúdo muito mais convidativo para que o aluno vá lá clicar. Se a gente tem um elemento que está se mexendo, é muito mais provável que o aluno vá lá colocar o mouse para descobrir se ali se esconde alguma interatividade, o que vai acontecer quando ele clicar ali. E por último, outro ponto muito forte de Genially é a integração. Então eu mostrei para vocês o vídeo sendo aberto dentro do conteúdo, e do mesmo jeito que a gente consegue integrar um vídeo, a gente pode integrar conteúdo mediante código. Vamos supor, a gente faz ali formulário do Google, a gente faz um Google Maps, né? Um mapa interativo, qualquer tipo de plataforma que tenha um tour virtual, qualquer conteúdo que tenha, na realidade, um código que a gente possa incorporar, é possível colocar esse conteúdo dentro de Genially e explorar esse conteúdo de forma interativa. Andréa, posso Sim. falar só um parênteses? Pode. Pessoal, sabe as trilhas da Semana Pedagógica? Todas elas foram feitas em Genially ou Genially, porque a pronúncia é uma briga com todo mundo, tá? Então, se vocês olhem nas trilhas da Semana Pedagógica, lá a gente tem o vídeo sem sair do lugar, a gente tem o perfil do palestrante sem sair do lugar, a gente tem a apresentação. Eu tenho apresentação em PDF, tenho apresentação em Genially, em Canva, em Google Slides. Só queria dar um exemplo porque eles estão usando Genially todos os dias sem saber. Ótimo, perfeito, Rô. Exatamente isso. E essa integração ela é de duas vias. Tanto a gente consegue integrar conteúdos dentro dos Geniallys que nós criarmos, quanto a gente consegue também pegar um conteúdo feito em Genially e publicá-lo em plataformas de aprendizagem, LMS, o Google Classroom, em blogs, em sites, né, como a Roberta falou, ali no site onde estão todas as trilhas, elas foram feitas em Genially e são perfeitamente, podem ser publicadas ou incorporadas perfeitamente em um site também. Continuando aqui, gente, bom, quem pode criar conteúdo interativo? Na realidade, qualquer pessoa pode criar conteúdo interativo. Essa é a proposta de Genially. Mas Genially tem uma atuação bastante forte, tanto na educação, pode ser educação básica, no ensino superior também, uma abrangência muito grande, se utiliza muito para fazer escape rooms em vários cursos superiores, e também no setor editorial e corporativo. Então, até muitas editoras também utilizam o Genially para criar conteúdo, objetos digitais profissionais, que depois eles são cedidos ali junto com os materiais didáticos para os colégios. E aqui eu também coloquei o setor corporativo, porque no setor corporativo também, tanto na educação corporativa quanto no dia a dia de diversas empresas, é utilizado o Genially para N necessidades e N soluções. E por que eu menciono isso agora? Até porque, para fazer uma propaganda aqui da trilha, junto com a Roberta, se escolheu de forma bem caprichosa os tipos de palestras que iam ser colocadas nessa trilha, né? E a gente tentou, dentro do possível, que fossem contemplados todas essas possibilidades. Então, tanto o uso de Genially na educação básica, quanto no ensino superior, quanto na criação de conteúdos de forma profissional, tanto no setor editorial quanto no setor corporativo. Então, a trilha tem um pouquinho de tudo ali, dependendo do gosto. E mais uma coisa que eu adoro sempre falar, mas eu vou falar no próximo slide. Vou fazer aqui uma surpresa. Então, agora sim, a gente já sabe para que Genially serve,
quem pode usar ou quem mais utiliza Genially, e agora a gente vai ver de que formas a gente pode utilizar Genially, independente ali dos setores que eu já mostrei antes, que pertençam às pessoas que vão utilizar. Então, tem essas 4 possibilidades que aparecem aqui. Tem mais, mas de uma forma mais geral, focando na educação, a gente tem aqui esses 4 pontos principais. O primeiro é ensinar a matéria. O segundo é gamificar a sala de aula. O terceiro é praticar o que for aprendido. E, por último, planificar ou planejar as aulas, ou seja, tudo que tem a ver com a rotina do professor. Vou passar aqui para o próximo slide para mostrar para vocês um conteúdo que foi de presente para vocês. Então, no presente, no objeto digital que foi feita pela Moonshot, e tem vários presentes para assistência, se vocês clicam ali no logotipo de Genially, vocês vão ver que tem vários recursos diferentes, guias sobre como utilizar Genially. Então, tem guias tanto para os setores que eu mencionei, educação básica, ensino superior, para designers, quanto tem esse kit docente aqui, que é muito interessante, e que eu vou só explorar um pouquinho para que vocês tenham uma ideia do que eu mencionei agora. Então, como eu falei, a gente tem a opção de usar Genially para ensinar a matéria. Muitos professores, eles já têm o material didático pronto, que geralmente costuma vir de uma editora. Só que, vamos concordar que existem muitas necessidades específicas da turma, por exemplo, que o professor precisa suprir. E nada melhor do que o professor suprir essas necessidades específicas de uma forma visual e interativa, né? Aí ele garante não apenas lidar com essa necessidade específica, senão ter certeza de que aquele conteúdo, aquela forma de apresentar o conteúdo, realmente vai ser interessante e vai ser de benefício para aqueles alunos. O segundo ponto como eu falei, esse conteúdo está já disponível para vocês, então não vou explorar a fundo. Aqui tem muita coisa para ser vista, tem muitos exemplos. Vocês vão clicando em cada uma dessas seções aqui do lado e vocês vão ver exemplos e templates de cada um desses tópicos, tá? O segundo ponto é gamificar a sala de aula, trazer um pouco a diversão e o jogo para o ensino, para a educação, né? Que a gente sabe que tudo hoje em dia é mais interativo, é mais dinâmico, por que não trazer toda essa parte lúdica para o aluno? Então, a gente tem a possibilidade de criar diferentes tipos de jogos, os escape rooms, o estilo de quiz, e aqui eu gosto sempre de fazer uma ressalva. Genially não serve apenas para o professor gamificar a sala de aula. O interessante é colocar o aluno para produzir um conteúdo gamificado. As experiências que eu tenho pelo contato dos professores e até na própria trilha, vocês vão ver algumas experiências de uso. O resultado é muito legal. Os alunos, é uma ferramenta muito simples de ser utilizada e os alunos gostam de se envolver e criar os próprios conteúdos gamificados. Então, vale muito a pena incentivar esses alunos a serem ali protagonistas da aprendizagem deles, guiando eles nesse processo de construção de competências digitais de uma forma em que eles acabem tirando muito proveito e também desenvolvendo algumas soft skills também, como a criatividade, o trabalho em grupo, o trabalho colaborativo, enfim. Próximo ponto, praticar aquilo que foi aprendido. E aqui também a gente tem essas duas vias, tanto o professor podendo fazer conteúdos de revisão, conteúdos onde existe uma resposta fechada ou uma múltipla escolha, como está aqui, a modo de revisão, né, realmente chamar esse aluno para ver o quanto que ele consegue lembrar do conteúdo que foi visto, ou quanto conhecimento prévio ele tem a respeito de algum conceito, e também materiais de reforço para esses alunos.
os alunos também podem utilizar Genially no final de um aprendizado, por exemplo, para criar uma gamificação, para criar uma imagem interativa, para criar algum projeto, de forma que ele consegue fechar, né, aquele ciclo, aquele conteúdo que foi visto com uma produção, e uma produção bem bonita e atraente que, como eu já falei, eles adoram fazer. E, por último, tem toda a questão do planejamento. Então, gosto muito de salientar que Genially não é não se restringe apenas a criar conteúdo didático, mas sim ela pode servir para criar um conteúdo de toda a rotina docente, uma grade horária, um calendário de eventos, um convite para os pais para um determinado evento, algum conteúdo para uma rede social, um jornal de sala, um jornal da turma, né, um jornal da comunidade. Tudo isso pode ser feito em Genially de uma forma fácil, rápida e bem bonita e atraente. Bom, vamos explorar juntos? Eu vou mostrar para vocês em 5 minutos como que a gente entra na plataforma e cria um conteúdo, tá? Na realidade vai ser bem rápido. Qual conteúdo a gente vai criar? Essa imagem interativa que está aparecendo aqui. Então, percebam, eu tenho uma imagem de fundo, temática. Nesse caso, está escrito aqui, Córdoba, a cidade que viu Genially nascer. Por que eu optei por colocar aqui Córdoba? É exatamente a cidade lá da Espanha, onde nasceu Genially. E os conteúdos que estão aqui vinculados são todos a respeito de Genially. Então, vamos lá. Percebam, se eu passo o mouse por cima desse botãozinho, vai aparecer uma informação falando sobre Córdoba, sobre essa cidade. Aqui eu tenho um outro botão, um botão de play. Se eu clicar nesse botão de play, percebam que eu tenho um vídeo, é um trailer sobre Genially, o que é Genially. Esse vídeo ele pode ser assistido aqui diretamente de dentro desse objeto digital que eu criei. E aqui, por último, a gente tem uma outra janela onde eu tenho incorporado aqui um conteúdo mediante código. Isso significa que esse mapa ele está interativo. Percebam que eu posso explorar esse mapa da mesma forma que eu faria se eu estivesse no site do Google Maps, tá? Então, a gente vai montar essa imagem interativa em 5 minutos. Vamos lá? Eu estou aqui com o site para acessar Genially. Novamente, quem não se cadastrou, ali está no chat o link para vocês acessarem e vocês vão parar nessa tela aqui, nessa primeira página aqui. O que vocês vão fazer é clicar aqui em cima no botãozinho azul, cadastre-se. Quem já tem uma conta pode acessar diretamente. Eu vou acessar a minha conta de Genially, aqui com a minha conta do Google. Vai carregar o meu painel. Hoje a gente não vai fazer um percurso da plataforma por uma questão de tempo, então eu já vou diretamente aqui, essa é a imagem interativa que eu tenho pronta, eu vou criar uma do zero. Então eu venho aqui nesse botãozinho azul aqui em cima, eu vou clicar em criar Genially, e aqui eu vou escolher a opção de imagem interativa. Cliquei em criar. Agora, nesse botão aqui, criar imagem interativa, e o que eu vou fazer é pegar uma imagem que eu tenho no meu computador e arrastar aqui para a minha tela. O importante é, tudo que eu estou fazendo agora dá para ser feito com uma conta gratuita, então também vocês conseguem subir uma imagem do computador. Vou clicar em aceitar. Agora ele vai abrir o meu editor, ele vai carregar diretamente no editor, e vocês vão perceber que quando abre, já aparecem 2 botões de brinde. Toda vez que eu vou fazer uma imagem interativa, os botões vêm de brinde. Primeira coisa, aqui, colocar o título. Nesse lado esquerdo, eu tenho recursos, diferentes recursos que eu posso utilizar para criar o meu conteúdo. Então, eu já venho aqui, eu já coloquei aqui o nome da cidade, que é Córdoba. Eu vou colocar uma corzinha aqui de fundo
e eu vou aqui embaixo colocar a frase aquela mesma frase que está na imagem interativa que eu já mostrei para vocês. Percebam que eu tenho aqui, eu acabei de colocar um título, um texto, na realidade, e eu tenho aqui em cima diferentes opções de fazer a edição desse texto. Tá? Então, o Genially tem ali uma possibilidade imensa de editar, de personalizar o conteúdo que vocês quiserem. Eu vou manter esse botãozinho aqui. Nesse botãozinho, percebam, eu tenho dois botões principais aqui, a interatividade e a animação. Genially hoje permite configurar 7 tipos diferentes de interatividade, mas a gente só vai ver um hoje por uma questão de tempo. Eu tenho aqui um texto já separado e eu vou escolher essa primeira opção de tooltip e vou colar aquele texto que eu acabei de copiar e vou salvar aqui. Percebam que o meu botãozinho ele ficou azul, quer dizer que já tem uma interatividade programada. Eu vou vir nesse outro botão aqui e antes de configurar ele, eu vou duplicar. Botão direito, eu vou duplicar ele aqui, vou puxar ele para o lado, volto a clicar nesse e eu vou vir aqui em substituir e colocar uma carinha com um botãozinho de play. E nesse daqui, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou colocar um indicador aqui de localização e vou substituir. No caso desse botão, a mesma coisa. Clico na interatividade, vou escolher dessa vez uma janela, e nessa janela eu já tenho aqui o vídeo, o trailer de Genially separado. Então, eu vou vir aqui no YouTube, eu vou copiar esse link, voltar aqui, e clicar no botãozinho de inserir o vídeo. E aqui eu vou colar o link e pronto. Aqui eu já tenho o meu vídeo dentro da janela, vou salvar. Percebam que já está configurado. Por último, temos esse último botão e aqui eu quero incorporar um conteúdo que vai permanecer interativo. Então eu venho aqui no Google Maps, eu vou escrever aqui, já está aqui, Córdoba, na Espanha. Já localizei o lugar e agora eu vou escolher a opção de compartilhar. Só que no lugar de pegar o link, eu não quero o link, eu vou querer o código. Então, é nessa parte aqui que eu vou clicar, incorporar um mapa, tá? E aí sim, eu clico em copiar HTML, volto aqui para o meu editor e vou fazer a mesma coisa. Clico no botãozinho da interatividade, escolho novamente a janela, só que dessa vez eu vou escolher esses símbolos aqui, esses códigos. Clico neles e aqui eu posso colar o meu conteúdo. Deixa eu ver, só um minutinho, será que eu colei direitinho? Copiar HTML. Ótimo, colei e agora eu vou salvar. Perfeito. Para finalizar, a gente já falou tanto da conteúdo visual, interativo e animado. Vamos colocar animação nesses elementos. O que eu vou fazer é, vou selecionar esses 3 botões, eu vou clicar nesse outro botãozinho de animação e aqui eu tenho 5 tipos diferentes de animação para escolher. Eu vou escolher somente um de entrada por uma questão de tempo, então eu venho aqui no da entrada, e eu vou escolher o movimento de deslizar. Eu quero que os meus botões deslizem de cima para baixo, tá? Perfeito. Já fiz isso daí. E agora, para o título. E para os 2 outros títulos, eu vou fazer a mesma coisa. Clico aqui, eu vou escolher também a opção de deslizar, só que eu vou deixar que ele deslize de direita à esquerda. E eu quero que ele apareça aqui um segundinho mais tarde que o restante dos botões. Vamos ver como está ficando? Eu venho aqui, clico em pré-visualizar. Aqui vocês vão ver que eu tenho os elementos entrando de acordo com a animação que eu programei. Se eu passar o mouse aqui, eu tenho aquele tooltip com um texto. Se eu clicar aqui nesse botão, eu vou ter o vídeo.
e nesse outro eu vou ter o meu mapa completamente interativo. Terminamos nossa imagem interativa, agora é simples. Eu venho aqui em cima no cantinho, eu vou clicar em pronto. E aqui vou manter essa opção ativada, clico em pronto novamente, e aqui eu já tenho as opções para compartilhar, divulgar o meu conteúdo. Posso baixar, posso compartilhar esse conteúdo mediante o link, e esse link está aqui, aí está pronta a nossa imagem interativa. Então, gente, esse foi o nosso momento para que vocês vejam como é simples, e fica o convite tanto para que vocês se cadastrem, como para que vocês comecem a criar conteúdo visual e interativo, tá bom? Maravilha, Andréia, ó. Parabéns Obrigada. pela sua apresentação. Eu diria o seguinte, ó, se você que está nos acompanhando, olhou para isso e falou assim, fiquei encantado, mas não consegui cumprir todos os passos, acompanhar, porque eu estou aqui no celular. Calma, tem duas coisas importantes. A primeira delas é essa mesma live que você está assistindo agora, a Roberta vai cortar e vai colocar amanhã de manhã, se eu estiver errado, você me corrige, Roberta, lá no site semanapedagogica.com.br, lá em cima no menu ao vivo, busca por Andréia, e aí você vai encontrar exatamente a mesma live. Tem uma segunda dica, dentro da página, de novo, Semana Pedagógica. Peraí, vamos mostrar as coisas. Ótimo. Vamos mostrar as coisas para ninguém ter dúvida. Marlon, só tira o banner aqui. Então, vamos lá. Olha só. Aqui na página da Semana Pedagógica, aonde que vocês vão achar a palestra da Andréia? Aqui vocês vão clicar em ao vivo, tá? Aqui embaixo, ó, vai aparecer uma trilha em amarelo, tá vendo? Se vocês verem aqui, já tem a foto da Rebeca, já tem a foto da Andréia. Aliás, eu vou mover ela aqui, que tá ruim para achar as coisas dela aqui por causa do botão de interatividade. Como eu falei no começo, essas trilhas foram todas criadas em Geniali. Então, se vocês clicarem aqui, ó, tá bem ruim, a Roberta colocou no lugar bem errado. Mas, por exemplo, professor Vasco, eu entro aqui, ó, já tenho tudo, quem é o professor Vasco e o site do professor Vasco para me conectar com ele. A apresentação dele de ontem está aqui também. Ó, lembra que vocês pediram a apresentação? Já está aqui. O vídeo também já está aqui, tá bom? E aqui está só um vídeo só daquela palestra específica. Então, essa primeira coisa, amanhã vai estar da Rebeca e da Andréia separada. Esta live, assim como as lives de segunda até ontem, ficam abertas no canal da Moonshot. Já tem uma playlist que já está aberto ali, tá bom? Fala. Roberta, aproveita e fala ali da trilha do Geniali também. Tô indo, calma. Daí, a gente tem também plataformas. E daí, a gente tem a trilha do Geniali. Eu perdi um comentário de uma pessoa que falou assim, nossa, eu tô querendo saber tudo sobre o Geniali. Aonde você vai vender? Aqui, nessa trilha, tá bom? Então, nessa trilha aqui, você tem 6 mais 5 palestras sobre o Geniali, desde o básico até o avançado. Aqui, ó, perguntaram, eu até separei uma pessoa que perguntou assim, é possível usar com infantil? Eu até deixei aberta aqui, ó, a minha palestra, que é Geniali no infantil. E daí, o que eu vou trazer para vocês? Por que usar, dicas de como eu uso com os pequenininhos e modelos em inspiração. E daí, o que eu fiz? Eu fui lá no Geniali, Andréia, fecha os ouvidos agora. Eu peguei todos os modelos que eu acho legal para os pequenininhos e separei todos eles para vocês. Todos legais, tá vendo? Para você ter uma ideia da diversidade de possibilidades com eles.
E daí tem algumas coisas que estão em português, tem alguns templates que estão em espanhol. Não faz mal, porque eles são editáveis. Então, você pode traduzir ele e deixar ele do jeitinho que você quiser, tá bom? Então, eu não só fui mostrando, mas eu fui falando em que momento que eu ia usar uma coisa dele. Deixa eu só mostrar um pouquinho, Marlon, uma outra coisa. Aqui na trilha, não vou fazer propaganda só da minha, não. Aqui o Saulo está falando do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do Fundamental 1. Então, perguntaram se podia usar o Fundamental. Pode sim usar, tá bom? Então, também tem ideias aqui. Aqui, a Pri vai trazer o conteúdo, como usar os sons. A Pri é professora de música. Aqui a gente tem metodologias ativas no Geniali, gamificação no Geniali, estudo de ciências no Geniali, inclusão de ambientes virtuais, de simulação para práticas profissionais, desenho instrucional dentro do Geniali. E essas duas aqui são avançadas para vocês ficarem pró no Geniali usando as extensões. Aqui são extensões do Escape, que são extensões de um grupo que são franceses, okay. E aqui são as extensões do Sandbox Education, que é um grupo de professores espanhóis que fez as extensões para o Geniali, e eu traduzi as extensões para o português. Então, são várias coisas que você pode fazer. A outra coisa que vale a pena lembrar é que o Geniali já está disponível em português. Então, exatamente. Se você tiver na tua conta e tiver, a hora que você criou a tua conta lá, você estiver em outro idioma, eu vou até mostrar aqui para vocês o meu Geniali de verdade. Olha lá, para não mentir que eu fiz o presente também no Geniali. Quer ver? Olha aqui, ó. Estou aqui no editor do Geniali, tá bom? Então, olha só. Aqui já aproveito e mostro para vocês. Do Geniali tem um montão de coisa. O que tem do Geniali? Tem um videozinho de 3 minutos falando o que é o Geniali, como eu crio minha conta. Tem esse mesmo link que a gente colocou aqui para você criar a tua conta. A gente é parceiro, um sócio é parceiro Geniali, a gente pode implantar na instituição de ensino. Então, você vai clicar aqui e falar, eu quero Geniali na minha conta, na minha escola. Aqui está o presente que a Andrea deu, o Geniali dentro do Geniali, tá bom? Esse que a gente colocou aqui para vocês. Além disso, o pessoal está falando assim, nossa, mas a conta é gratuita, mas depois tem que pagar. Primeiro que dá para fazer milhares de coisas com a conta gratuita. Sim. Segunda coisa, se você se encantar e quiser comprar uma conta de professor que chama EduPro, você pode comprar e está com um código de desconto de 30% para quem está participando da Semana Pedagógica, tá bom? E quem preencher... André, você conta ou eu conto essa novidade? Pode contar, Roberta. Quem preencher o feedback hoje vai concorrer a licenças EduPro por 6 meses, tá bom? Então, isso é importante. E eu estava falando que o Geniali está em português. Como é que eu faço? Vocês vão ver que eu tenho milhares de Geniali. Não falei que era querida à toa, tá? Eu tenho milhares de Geniali. Vocês vão ver todas as trilhas aqui, inclusive. Eu vou aqui, ó, essa é minha conta, que eu não pus foto. Eu vou aqui, ó, idioma. E daí eu venho no... Tem espanhol, tenho português. Eu deixo o meu em espanhol, porque eu falo espanhol também, que moro no México. Mas aqui está em português, toda a plataforma em português, tá bom? Isso é importante que vocês saibam também. Então, assim... Roberta, parabéns. Deixa eu primeiro só observar o seguinte, ó. Quem é essa Andréia que está aqui na tela conosco? A Andréia é simplesmente a representante do Geniali em todos os países que falam a língua portuguesa. É só isso que está aqui na tela. Então, eu queria saber de vocês, só para a gente deixar a Andréia animada, quem criou a conta hoje.
Se alguém criou a conta hoje, coloca no chat ali, ó, eu, só para eu ter uma noção, a Andréia ter uma noção, a gente conseguiu levar algumas pessoas para essa plataforma incrível. E agora eu quero saber de você, Paulo Tomazinho. Interação faz sentido para sala de aula, para o aprendizado do nosso aluno? Antes, André, parabéns pela forma como você apresentou todo o produto, né, e que é encantador, é genial, e por isso genial, né, a forma e todas as possibilidades dele. Acho que você deve dar uma olhada no chat agora, acho que você deveria fazer isso, sabe, André? Olha no chat só para você ver o impacto que você conseguiu fazer no Brasil, a gente está sendo como veículo aqui na Moonshot, mas isso, realmente essa parceria vai ser muito boa, né, para a educação brasileira. Marlon, respondendo a tua pergunta, assim, ó, sabe que eu sou apaixonado por aprendizagem humana, é o que eu estudo, que eu me dedico, né? Ou seja, e obviamente se você fala de aprendizagem humana, você tem neurociência da aprendizagem. Para a gente poder fazer só o essencial de como o ser humano aprende, o ser humano aprende por 3 mecanismos básicos. Eu, você, o teu filho, o teu aluno, todos nós, todo Homo sapiens, né, toda a nossa espécie, ela aprende por associação, ela aprende por repetição, ela aprende por emoção, por emoções. E olha que interessante, com o Geniali, você consegue exatamente isso. Por quê? E aí vem os princípios de didática, os princípios de ensinar para aprender, ou seja, você transformar ensino em aprendizagem. Com um recurso maravilhoso como esse, o que acontece? Você tem, claro, slides e todo o conteúdo, com todas as possibilidades que o Geniali tem, para instrução. Você tem a questão da gamificação, da interatividade, para o aluno fazer, para o aluno dar... Olha só, a instrução é conhecimento, é a apresentação do conteúdo. Mas não basta para aprendizagem. Para aprendizagem, o aluno tem que dar utilidade para aquilo que ele sabe. A melhor forma de dar utilidade, principalmente quando está aprendendo, é praticar. E no Geniali você consegue ter interatividade. Mais do que isso, instrução, interatividade, interação, que é a troca. E aí, veja só que interessante. Quando você tem esse momento de gamificação, que é repetição, você entende? Reforço da rede neural no nosso cérebro. O aluno está brincando, está jogando. Não, ele está reforçando, está associando, está vendo outras possibilidades, outras conexões neurais para reforçar aquele comportamento, né, da utilidade para aquilo que ele está aprendendo. E é interessante que quando ele tem agora, como o André falou, que você pode permitir, e eu sei disso porque meu filho ele usa essa plataforma dessa forma, quando ele pega para criar jogos, quando ele pega para criar o seu conteúdo, ou seja, ele teve instrução, ele teve interatividade, isso quem produziu isso foi o professor, agora o aluno vai para a plataforma e faz também a sua produção. E principalmente ele compartilha, ele colabora, ele tem interação com outros colegas. Então, veja só, vem para os princípios. Princípios da aprendizagem, associação, repetição, emoção. Princípios da instrução, da didática. Instrução está ligado com a associação. Interatividade, repetir e fazer, está ligado com repetição. Troca, interação, está ligado com emoções. Você consegue perceber como que tem essa conexão, essas relações que o professor Vasco Moreto falou justamente na palestra dele de ontem, tá? E se a gente for entender, é um princípio básico de a intencionalidade didática de cada professor, ele tem que passar por esses 3 elementos. É como se fosse um funil, um filtro. Se eu não ganho a atenção do meu aluno, não adianta nada. Entra por um ouvido e sai por outro. Quem aqui consegue dar aula depois de um intervalo, depois de uma aula de educação física, onde você gasta 5, 10, 15 minutos para acalmar a turma? Esse minuto, tudo que você fala, os alunos não estão atentos com isso. É uma realidade. Então, atenção é o primeiro ponto. O outro é interesse. E nada é uma plataforma integridade e intencionalidade pedagógica. Não é o jogo por jogo, não é a diversão pela diversão. Tem a intencionalidade pedagógica para que você tenha interesse. Basicamente por que eu tenho que aprender isso? Atenção. O que eu ganho com isso? Onde isso vai ser útil para mim? E é justamente agora, na prática, no fazer e no interatividade e interação, que você vai permitir que o teu aluno crie a fixação, a retenção do conteúdo. Então, você consegue perceber que está com essa intencionalidade pedagógica. Então, André, obrigado. Eu acho que o meu obrigado, da Roberta, do Marlon, é colocar em palavras, eu acho que o sentimento que você deu de presente para essa nação de professores aqui no Brasil, com essa tua apresentação e com essa ferramenta Geniali.
Obrigada, Paulo. Eu que agradeço e fica aí o incentivo para que cada vez mais professores criem conteúdo, incentivem os seus alunos a sair também do mesmo, né? E que inovem nessa forma de ensinar e de aprender. Perfeito, exatamente. Tomazinho, pediram para você mostrar o teu post-it, ou os 3 Is e o post-it, eu não sei qual dos dois, mostra aqui. Dá atenção, ele congelou. Ah lá. Atenção, interesse e fixar. E os 3 Is, você falou os 3 Is ou você falou os 3 jeitos de aprender? Interação, interatividade. Vai lá. Instrução, interatividade, interação. Instrução, apresentar conteúdo. Interatividade, fazer o aluno fazer, mão. Então, cérebro, mão. E interação, troca, sentimento, coração. Guarde isso. Se a tua aula está com intencionalidade pedagógica, ela tem atenção, interesse e estratégias de ganhar atenção, estratégias de aumentar o interesse, estratégias de fixação de conteúdo. E na parte didática, você tem o aluno está pensando, está associando, o aluno, associação na neurociência, o aluno está fazendo interatividade, porque para fazer, ele tem que repetir isso nos seus redes neurais, fixar, reforçar as redes neurais. O seu aluno está conversando, trocando, interagindo na interação com seus colegas, aí você tem associação, repetição, emoção. Vamos de novo? Para simplificar. Associação, repetição, emoção. Mecanismos básicos de aprendizagem. Neurociência na essência. Didática. Instrução, interatividade, interação. Para poder ter essa intencionalidade, nós temos que ganhar a atenção do aluno. Que estratégia você tem intencional para ganhar a atenção do aluno? Qual estratégia intencional para aumentar o interesse e a participação dos seus alunos? E qual a tua estratégia intencional para que você ajude o seu aluno a fixar, a fazer sentido? Lembra do Sr. Vasco? Não é só a interação. A interação dá uma relação. Essa relação ela é positiva. Se ela é positiva, ela traz emoções positivas, sentimentos positivos, e você vai ter lembranças quando você é capaz, você foi elogiado, e esses picos emocionais que faz, na verdade, a transferência de memória de curto prazo para memória de longo prazo. E é por isso que, usando uma ferramenta como o Geniali, isso fica extremamente significante para o aluno e muito mais fácil para o professor. Agradecer demais aí, André, aí, pela tua disponibilidade de estar aqui junto conosco, pela parceria aí com a Moonshot Educação. Muito obrigado aí pela confiança. Espero que a gente possa fazer esse ano 2023 um ano bastante interessante aí para educadores junto com o Geniali, viu? Gratidão. Com certeza. Eu que agradeço a vocês o convite e também a todas as pessoas que estavam assistindo a palestra ao vivo e que vão assistir depois e a trilha também. Fica meu agradecimento. Show de bola. Andréia, muito obrigada. Obrigada. Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.